Bom, estamos gravando, ok? Boa noite a todo mundo. Estamos começando mais um sumário. Para começar, eu queria invocar a presença do Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E para começar, eu gostaria de convidar o Leonardo para fazer uma oração de início para nós. Leonardo, tá por aí? Boa noite. Estou por aqui sim. Então, Todos tá. me escutam? Sim, nos conduz em Então, oração. vamos orar. Querido Deus, amado Pai Celestial, te agradecemos por tudo que tu nos dás, pela nossa saúde, pela nossa família, pelos nossos amigos, por tudo somos gratos a ti. Pai de amor e misericórdia, te agradecemos por mais esse dia que tu nos concedeste e por mais essa oportunidade de estarmos reunidos aqui para aprender um pouco mais sobre a tua santa palavra. Obrigado por enviares teu Filho Jesus Cristo, que venceu a morte e nos deu a vida. Fica conosco e fortalece a nossa fé. Isso é o que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Bom, obrigado, Leonardo, por fazer a oração. E hoje a gente vai conversar com o pastor Felipe, que é pastor na congregação São Lucas de Porto Alegre. E para começar, o pastor Felipe quer fazer a sua apresentação, dizendo aí alguma coisa sobre o senhor, o que o senhor anda fazendo. Maravilha! Estão me ouvindo? Sim. Bom. Certo. Prazer estar com vocês aí nessa noite. Que Deus nos abençoe aí nas nossas reflexões e que possamos aproveitar bastante desse tema e extrair boas coisas para a gente colocar em prática na nossa vida como cristão, na nossa vida como União Juvenil e também como igreja. Bom, sou o pastor Felipe. Atualmente, como foi dito, estou aqui na congregação São Lucas de Porto Alegre e atuo numa função aí bastante especial, que é estar junto com a nossa diretoria da GELG nessa gestão. A gente tem esse prazer de estar junto com esse povo como conselheiro também da GELG. Sou natural do estado do Paraná, uma grande metrópole chamada Ivaí, que tem lá seus 12 mil habitantes. Quando eu saí de lá, tinha 11 mil e alguma coisa, agora já tem 12, então a metrópole está crescendo. Sou natural de uma cidadezinha do interior lá do Paraná. Sou casado com a Thaís. Aqui nós temos que convive com a gente o nosso pet, que é o Todd, nosso cãozinho, que é um Shih Tzu, que a gente adquiriu aí nesse ano também e faz parte aí da nossa família. Me formei no Seminário Concórdia em 2012. Aí ingressei meu ministério lá em Cariacica, no Espírito Santo, região metropolitana lá da Grande Vitória, na congregação Esperança, na qual fiquei lá por 5 anos, e há 3 anos e 9 meses estamos aqui na congregação São Lucas, desempenhando aí, atuando como pastor aqui nesse local, no distrito Vale do Rio Gravataí. E quero, de uma maneira muito especial, agradecer aí a todos vocês pelo convite que vocês me fizeram para estar com vocês nessa noite. E juntos podemos aí conversar a respeito da palavra do nosso Deus. E parabenizo a vocês pelo projeto. Que Deus continue abençoando. Eu acredito que se uma coisa pode mudar aí a nossa perspectiva e mudar o nosso mundo, é nós abrirmos a palavra de Deus e estudarmos e ver iniciativa de jovens que param aí, dão uma pausa na sua semana, numa terça-feira à noite, para estudar a palavra de Deus, é motivo de muita gratidão a Ele. Que Deus continue abençoando vocês. Mas um pouquinho sobre mim, é isso, tá? Não, tá certo, muito bom. O projeto é exatamente esse, de conseguir fazer com que a gente consiga dar uma conversada e que alguém nos traga esse conhecimento. É muito bom, com certeza, ter o senhor aqui. Então, mas indo para as suas ideias, sim, se o senhor quiser iniciar o que o senhor tinha programado, podemos ir, então. Muito bem. Bom, meu tema, como vocês sabem, militar por Cristo. E eu quero acrescentar a esse tema, colocando como uma opção aí para a gente escolher aí ao final do nosso estudo, que vocês aí possam escolher qual caminho seguir a partir daquilo que nós formos conversando, que é militar por Cristo ou testemunhar de Cristo.
Isso tem a ver, de certa forma, com o nosso papel aqui neste mundo enquanto cristãos. O que Deus espera de nós? O que Deus espera de nós no nosso dia a dia? Saber o que Deus espera de nós quando a gente está no nosso momento de culto dentro da congregação é mais tranquilo. Mas, a partir da bênção do culto, quando nós somos enviados para o mundo, né, quais atitudes Deus espera de nós? Qual a nossa postura quando nós estamos numa sociedade tão secularizada, em que nós vemos tantos e tantos princípios, leis, regras que são tomadas, que vão contra os nossos princípios e valores cristãos? Como é que nós reagimos diante disso? Como é que nós reagimos a postagens que, de repente, denigrem a nossa imagem enquanto cristãos? Devemos ir lá e comentar e tentar ganhar as pessoas por argumentos e discutir, ou melhor, deixar assim mesmo? São pontos que a gente quer refletir a partir dessa questão de militar, né? Da nossa luta por Cristo, né? Do quanto nós precisamos fazer, né? Do quanto nós devemos nos posicionar, defender ou atacar. Como é que isso funciona? Como é que isso vai acontecendo? Então, tudo perguntas que nós temos em mente para iniciarmos esse bate-papo, essa conversa. Se vocês tiverem alguma coisa que vocês queiram falar no decorrer aí da minha fala, é só usar a opção aí de levantar a mão ou escrever nos comentários, como vocês melhor preferirem, e a gente vai dialogando e conversando, né? Se vocês não tiverem nenhum assunto, eu vou falando até o Christian cortar aí o tempo, né? Então, né, mas que Deus, assim, nos conduza nesse momento. Enfim, como é que funciona isso tudo? Como é que funciona o nosso relacionamento no mundo onde nós estamos inseridos? Para que nós possamos chegar, né, a uma conclusão juntos, eu quero trazer algumas reflexões e pensamentos que eu fui tomando nota ao longo dos últimos dias a respeito desse tema, que vão ajudar na nossa compreensão. Mas a pergunta é essa, né? Vamos militar por Cristo ou testemunhar dele? Tem diferença? Deixa eu mudar um pouquinho a minha pergunta para vocês. Eu sou chamado por Deus para ser um advogado dele, defender ele, ou sou chamado por Deus para ser uma testemunha dele? O que Deus espera de mim? Tem diferença uma coisa da outra? Acho que na prática, sim. Na prática, a gente vai perceber que há diferença entre eu defender Deus e eu testemunhar a respeito dele. Na verdade, nós, ou a maioria das pessoas, eu perguntei a algumas pessoas nos últimos dias a respeito disso, apenas uma disse que nós deveríamos ser defensores dos princípios da palavra de Deus, ser um, entre aspas, advogado de Cristo. A maioria diz que nós devemos ser testemunhas. Porém, mesmo assim, a gente percebe que, na prática, alguns, mesmo dizendo que são testemunhas de Cristo, acabam agindo como advogado deles. Basta nós olharmos e vermos aí discussões e algumas coisas a respeito de assuntos religiosos no meio do Facebook, do Instagram, até mesmo na universidade e em outros ambientes aí que nós frequentamos na nossa sociedade. E aí um detalhe interessante, um autor que eu li recentemente afirmou o seguinte: alguns evangélicos hoje são a maior fábrica de ateus. Alguns evangélicos hoje são a maior fábrica de ateus. Por quê? Bom, aí ele vai elencar N razões. Ele vai falar um pouquinho dos desigrejados que se afastaram da igreja como instituição porque se aborreceram com pessoas, mas ele vai também falar a respeito do nosso testemunho. Ele vai falar que algumas razões é por causa da teologia da prosperidade, em que eles vendem um evangelho que não é o evangelho da palavra de Deus. Quando não acontecem as promessas que eles oferecem, eles recebem como resposta que eles não tiveram fé suficiente, e com isso eles se afastam e nenhuma igreja, colocam todas as igrejas dentro do mesmo pacote e nenhuma igreja serve. Mas há também a questão do nosso testemunho, que é o fato de que cristãos entram em brigas, discutem, postam vídeos muitas vezes afrontando e por aí vai. Há um tempo atrás, andando de carro, ouvindo a rádio, entrou o assunto entre alguns comentaristas, dizendo a respeito da fé cristã e por aí vai. E aí, um dos comentaristas, jornalistas,
que disse lá, eu não sei se ele é cristão ou não, mas enfim, eu peguei a frase que ele comentou. Ele diz assim: Jesus Cristo é um cara legal e muito bom, mas o fã-clube estraga, né? A torcida estraga. Então, o que nós vemos por detrás disso? Nós podemos construir uma imagem de cristãos a partir da palavra de Deus. Por outro lado, nós podemos construir uma imagem de cristão que talvez desagrada a sociedade, que talvez desagrada as pessoas. E aí nós precisamos pensar qual é o limite da nossa ação no mundo. Como é que nós vamos encontrar o equilíbrio entre nós não irmos para esse lado, de repente, tudo nós queremos atacar, tudo nós queremos discutir, tudo nós queremos falar, mas, por outro lado, também não dar um contraponto de nós simplesmente vivemos a nossa vida como se Deus fosse apenas nosso, e a gente vive um pouquinho dele na igreja, e a nossa vida toda separada de Deus. Como é que nós vamos encontrar esse equilíbrio nesses pontos? Qual é o limite da nossa ação neste mundo? E aí, como é que nós entramos nos embates e discussões que nós vemos nas redes sociais aí, ou em outros ambientes, por questões de gêneros, questões políticas muito forte. O Alisson coloca que ele tinha um professor que sempre falava isso, né? Então, esse é o ponto, né? Como é que nós vamos encontrar esse caminho aonde nós estamos inseridos? A gente vê discussões por toda parte. Nós vemos pessoas querendo trazer a política para dentro da Bíblia, né? Querendo trazer ideias, ideologias, e defender essas coisas a partir da palavra de Deus. Ou então questões como só a minha igreja presta, só a minha igreja é correta, né? Qualquer igreja que não faça aquilo que a minha faz, não é cristã. Como é que nós vamos lidar com tudo isso, né? Porque tudo isso está presente, tudo isso são coisas que nós vemos dia após dia, né? Dia após dia nós vamos encontrando esse tipo de situações. Agora, então, dito isso, imagine uma seguinte situação. Você está aí andando, passeando, rolando aí o feed do seu Instagram, e de repente você encontra o seguinte post: Jesus é um ser inventado pela igreja para tirar dinheiro das pessoas. Pessoa falando do teu Salvador, do teu Jesus, como alguém que a igreja inventou, que é coisa de liderança de igreja, de pastor e por aí vai. Será que a gente precisa rebater? Mas daí você continua olhando. Daqui a pouco, você olha e percebe que quem colocou isso foi um ateu, né? Uma página, um perfil aí de alguém da linha de ateísmo. Mas depois você vai continuar olhando, e aí aparece outra coisa. A Santa Ceia é apenas um ato simbólico a respeito de Cristo. O que você vai fazer? Nós temos um post de um ateu, um post de um cristão, e todos são diferentes do nosso pensamento. Qual que será a melhor postura diante disso? O que você faria diante disso? Alguém quer dar alguma sugestão? É difícil, né? Porque não é só questão assim, vai responder porque nossa, tudo a entonação que tu vai fazer, as palavras que tu vai usar, é tudo muito, muito incerto, né? E também não, como da mesma forma que o senhor tinha dito, né? Não é questão de tu vai advogar para com Cristo, né? É uma coisa difícil. Isso eu acho muito complicado. Até porque eu acho que eu tenho bastante, assim, amigos ateus e tudo mais, né? Então é uma coisa difícil, sim, de chegar e conversar com eles. Exato. Mais alguém? Aos especiais de Natal, Porta dos Fundos. Exato, também. Colocando um joinha negativo lá uma forma de protesto silencioso. Mas são situações que vocês lidam dia após dia. E aí, justamente, alguém ia falar? Eu acho que, é bem complicado, assim, um tempo atrás, eu tive uma atividade em biologia, não sei por que surgiu, sobre preconceito
na biologia, mas tudo bem. Aí o professor colocou um vídeo aqui no Brasil sobre preconceito e aí citou alguma coisa de cultura messiânica por causa de Jesus e não sei o quê. Eu não me lembro, eu nem me recordo muito do vídeo porque eu quis esquecer, eu fiquei tão assim, de cara com aquilo, sabe? Porque justamente o que tu falou, ele tá falando do meu Salvador, sabe? Tá rebatendo a igreja, sabe? E, é uma coisa muito difícil. Quando eu assisti pela primeira vez, o cara falando, ele não sabe nada da igreja, sabe? Ele não tá dentro da igreja para falar aquilo de Jesus, sabe? E aquilo me entristeceu muito, me deu, assim, um ódio, não é um ódio, mas aquilo me deu um gatilho, assim, por favor, né? E aquilo naquele momento eu fiquei com raiva. Mas aí eu fui lá nos fundos, peguei uma bergamota e fiquei pensando naquilo, né? E perguntava a Deus por que de tudo isso? Por que as pessoas são assim? Elas não estão nem dentro da igreja para saber e o que Jesus fez por elas, né? Então, é muito difícil. Aí tudo se resolve com uma bergamota. Uhum. E aí depois, no mesmo momento, Deus me deu, assim, um pensamento, né? Veio o pensamento, assim, são pessoas que são ateus, né? Então, tu não vai conseguir mudar a opinião da pessoa, né? Porque se ela não tem fé, não vai adiantar nada. E então, assim, o professor pediu a opinião e tal. Eu disse assim, que sobre preconceito eu respeito, mas eu não tenho, eu não apoio, né, o LGBT. E que também, como nós cristãos, eles devem ter respeito pela gente. Assim como eles têm a opinião deles, nós como cristãos devemos respeitar a opinião deles. Mas eles também têm que respeitar a gente, né? Pelo que a gente crê. Então, aí eu coloquei aquilo assim, né? Não falei mais nada. Mas foi bem difícil, assim. Legal, muito bom. Gabriele? Eu acho, assim, uma resposta bem interessante, né? Para dizer só uma frase, só dizer assim: Jesus te ama do mesmo jeito, independente se você acreditar nele ou não. Jesus te ama, e independente se as pessoas começarem a brigar com você por conta do que você disse, você pode simplesmente ignorar elas, né? Só dizer que Jesus ama elas, independente do que elas façam. Legal, legal. A gente está mais ou menos no caminho certo. Eram mais ou menos algumas coisas que eu tinha anotado aqui nesse ponto, né? Que justamente, se você vai olhar quem colocou isso, bom, é uma linha que é totalmente diferente da nossa. Então não vai resolver a gente querer encher, que a nossa vontade inicial é essa, né? Encher de comentário, encher de texto bíblico, colocar lá, né, quem é do seminário ainda grego, hebraico, pedir ajuda do pastor, etc., fazer uma tese de 55 páginas, com introdução, conclusão e por aí vai. Essa é a nossa vontade inicial. Mas, acredito, e a gente vai dar uma olhadinha na palavra de Deus, o que ela vai nos dizer para a gente fazer, né? E acho que vocês estão bastante no caminho certo, porque se você pensar do lado oposto, já pensou se cada coisa cristã que nós colocássemos tivesse um monte de ateu lá digitando e a gente não ia colocar mais nada, porque senão a nossa vida ia virar e responder esse grupo, né? Essas pessoas. O outro exemplo que eu coloquei também, que é de uma pessoa que tem uma fé que é diferente da minha, que vai dizer que na Santa Ceia é só um ato simbólico a respeito de Cristo, por exemplo, também é o meu dever respeitar. Né? Não vou lá pegar lá o texto e dizer, mas Jesus disse isto, e não. A pessoa que coloca isso não está perguntando para a nossa opinião. Né? A gente vive num mundo onde todo mundo quer dar opinião para tudo, né? Mas não é esse o foco, esse o objetivo. Alisson. Quando o senhor falou de nós que estamos no seminário, né, da gente querer, às vezes, passar toda uma teoria exegética para a pessoa que está do outro lado, né, isso não faz sentido nenhum. E eu olhei hoje, inclusive, um vídeo do Afonso Padilha, que ele está fazendo propaganda do livro dele. Ele fez um livro do Evangelho na perspectiva de um humorista. Então ele pegou histórias da Bíblia e fez crônicas sobre os textos, né?
E querendo ou não, mesmo que eu não concorde com muita coisa que eu vi que ele falou, que ele escreveu, enfim, muita coisa que ele escreveu que eu não concordo, mesmo assim, ele conseguiu dar melhor testemunho de Deus e de Jesus, inclusive, que às vezes a gente que quer inventar muita lorota e sendo que testemunho eu acho que é só falar de Jesus na maneira mais simples que a gente puder, porque Jesus é amor e a gente vai e ele também vai agir através da gente, né, no nosso testemunho, no nosso modo de agir. Então, eu me lembro muito bem do meu tempo de faculdade. Olha, eu estou fazendo outra agora, olha que legal. Eu tempo de faculdade, 10 anos atrás, que eu tinha muito, muito, muito contato com o povo homossexual, lésbicas, gays, enfim. E a gente era muito amigo e eles sabiam que eu era cristão. Justamente por causa disso, porque eu não conseguia apontar o dedo, né? Eu não queria ser conivente, mas eu não queria apontar o dedo, porque eu tinha clara certeza, olha, eu sou tão pecador quanto eles. E eu também sei. Jesus morreu por mim, mas Jesus morreu por ele também. Não, eu não posso crucificar ele. Não dá, né? Então, em vez da gente inventar tanto, né? Convencer, a gente não consegue convencer ninguém a nada, né? Mas simplesmente falar, ó, Jesus é amor. Só isso. Simples, né? Acho que acabamos por aqui. Obrigado, valeu. Valeu, pastor, valeu todo mundo. Não, tô brincando. Amém, vamos para a bênção. Bem, vamos abrir a Bíblia, então. Eu trouxe alguns versículos para compartilhar com vocês e trazer algumas reflexões em cima deles. Sempre que a gente fala em testemunho, talvez um dos primeiros versículos que vem à mente da gente é o inicinho de Atos, né? Atos 1:8, que é um pouquinho antes de Cristo voltar ao céu, depois da sua missão cumprida, no dia da ascensão. Ele, então, diz algumas palavras, ele vai dizer lá no versículo 8 do capítulo 1 de Atos: porém, quando descer sobre vocês o Espírito Santo, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria, até nos lugares mais distantes da terra. E aí, dentro desse contexto, tudo que a gente está falando, é interessante, primeiro, um ponto, que o texto aqui, ele não vai dizer assim, vocês devem testemunhar, o texto não manda testemunhar, mas o texto diz, vocês serão. Ou seja, esse é o primeiro ponto do nosso testemunho. Nós somos testemunhas. Testemunhando a favor de Jesus ou contra, a partir do momento que nós somos cristãos, nós vamos ser testemunha. Não tem como um cristão escolher se ele vai testemunhar ou não. Por quê? Porque nossa vida é um testemunho. A nossa vida é todo um testemunho. Ou seja, 100% do meu tempo eu estou testemunhando a respeito de Cristo. Em casa, na escola, no trabalho, na rua, no trânsito, no mercado, na farmácia, em qualquer ambiente, eu estou ali como testemunho. Por quê? Porque nós recebemos o Espírito Santo no dia que nós fomos batizados. Ou seja, o Espírito Santo está em nós, para que nós sejamos, então, testemunha o tempo todo, 100% do nosso tempo. E aí, né, obviamente que o texto vai dizer, sejam testemunhas e não um advogado. Ou seja, compartilhe. A testemunha faz isso, né? A testemunha, ela não vai para defender, ela vai para dizer o que ela viu, ela vai para dizer o que está acontecendo. E aí vem um detalhe muito importante. No primeiro momento, nós testemunhamos do nosso relacionamento com Deus em Cristo Jesus. E aí o mais interessante é que não necessariamente para fazer um bom testemunho ou dar um bom testemunho, eu preciso conhecer a Bíblia do início ao fim, eu preciso saber 2/3 dos versículos de cor e dizer que lá em Mateus capítulo 28, versículo tal, está escrito isso, mas o primeiro testemunho que eu dou é a partir do meu relacionamento com Deus. A partir do quanto esse relacionamento com Deus está presente na minha vida. Qual é a diferença que estar na fé faz para mim? E às vezes a gente se perde porque a gente entra, por vezes, num relacionamento mecânico com Deus. Eu fui batizado, meus pais me levaram para a igreja, eu continuei indo e assim por diante. E às vezes a gente não para pensar no que isso implica. O que isso implica lá no meu dia a dia, né? Quando as coisas apertam, quando as coisas dificultam. É essa experiência do quanto
a nossa confiança, a nossa segurança em Deus pode dar um bom testemunho para alguém. Dentro do testemunho, nós vamos lá para Mateus 5, também bastante conhecido, versículo 13 e 16. Versículo 13 vai dizer que nós somos o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, não serve para mais nada. No versículo 16, o texto vai dizer que nós somos a luz. Novamente, a ênfase é nós somos. Ou seja, a partir do momento que nós somos cristãos, nós somos luz e sal. Luz e sal para o quê? Para fazer a diferença aonde nós estivermos. Para fazer a diferença aonde nós nos encontrarmos em nosso dia a dia. Um outro texto bastante conhecido de Atos, capítulo 2, versículo 42, em que o autor vai nos dizer o seguinte: e todos continuavam firmes, seguindo os ensinos dos apóstolos, vivendo o amor cristão, partindo o pão junto e fazendo orações. Melhor forma de nós darmos um bom testemunho, e eu creio que é isso que Deus espera de nós, é nós vivermos o Evangelho. Vivermos a nossa fé aonde Deus nos coloca, aonde Deus nos envia, aonde nós estivermos, a partir desse testemunho que nós vamos fazer. Se a gente continuar lendo o texto, a gente vai perceber que o texto vai dizer assim: aos poucos, Deus ia acrescentando ao grupo aqueles que iam sendo salvos. E aí a gente percebe o quê? Que os cristãos desse tempo, eles não faziam grandes coisas, eles não faziam grandes eventos, eles não faziam grandes obras e por aí vai. O que eles estavam fazendo? Vivendo o amor cristão, se importando uns com os outros, ajudando uns aos outros, tendo seu culto, ou seja, ouvindo a palavra, permanecendo nos ensinos e participando da Santa Ceia. Olha como é simples fazer o Evangelho. Olha como é simples a obra. Por quê? Porque a parte mais difícil, Deus faz através do milagre da fé, que é a ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Mais ou menos nesse sentido, o que chamava a atenção das pessoas na época em que os apóstolos viveram, numa época talvez não tanto diferente da nossa, hostil ao Evangelho, de muitas perseguições, de muita imoralidade, de muitas coisas que são contrárias aos princípios cristãos, mas a forma como as congregações viviam chamava a atenção. E aí a gente volta de novo para dentro das nossas igrejas, né? Como é que a gente está vivendo essa nossa vida cristã? Como é que nós estamos dando o nosso testemunho a respeito da vida cristã? E aí uma das coisas que a gente, por vezes, dá contra-testemunho é quando a gente fala no ambiente externo mal da igreja, mal do pastor, né? Quando a gente trata de assuntos internos, porque todos vocês acho que concordam que não existe uma congregação perfeita, não existe uma igreja perfeita, né? Porque se existisse, nós não estaríamos nelas, né? E se, quando a gente chegar num local que é perfeito, onde todo mundo se dá bem, onde as coisas acontecem tudo dentro de uma normalidade, onde as pessoas se ajudam, ninguém fala mal do outro, onde tudo é perfeito, pode ter certeza que você já saiu dessa vida aqui, já está no céu, né? Já foi acolhido nos braços do Senhor e Salvador Jesus. Já saiu da igreja militante e foi para a igreja triunfante. Mas esse é um ponto importante, tá? Por quê? Às vezes, isso como pastor eu já presenciei, tá? A gente vai em algum evento, alguma coisa que as famílias convidam e por aí vai, né? Seja de jovens ou em outra função, e aí lá está uma boa parte das pessoas da igreja, boa parte da liderança da igreja. Mas tem uns 2, 3 que não são da igreja, que são amigos da família, etc. E quando a gente está entre pessoas da igreja, o que a gente fala? A gente fala da igreja, né? Igreja é o nosso assunto, não mais se o pastor está junto, que vive igreja 24 horas por dia. E aí, nesses momentos, por vezes, entram críticas, entram falar mal, entram falar coisas. E aí a pessoa que está de fora, o que ela vai pensar? Pensa se fosse você, né? A pessoa está falando mal do local que ela frequenta. Se ela te convidar para ir lá, você vai ir? Você não vai, né? Por quê? Porque você vai ser o próximo que ela vai falar mal. Então, percebam que a gente tem uma grande obra e uma grande missão que não é nos estressando e nos incomodando com aqueles que estão tentando nos atingir, tentando nos atacar. Estão mexendo, por vezes, com as nossas emoções, tá?
Um outro texto que eu gosto muito a respeito desse assunto, que é o texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículos 15 a 16. Diz assim: tenham no coração de vocês o respeito por Cristo e tratem como o Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, aos que falarem mal da boa conduta de vocês como seguidores de Cristo ficarão envergonhados. Olha o que Paulo está dizendo, aliás, Pedro está dizendo aqui, que ele nos ordena que nós tenhamos o respeito por Cristo, ou seja, nós continuamos respeitando a Cristo, mesmo quando a gente não entra em muitos embates por aí. Esse é o primeiro ponto, que nós temos. Nós, cristãos, respeitamos a Cristo porque Ele é o nosso Senhor e Salvador. Mas ele vai dizer algo interessante: estejam prontos para responder. Via de regra, se a gente vai responder alguma coisa, significa que alguém nos perguntou. Naquelas duas situações que eu comentei com vocês no início, ninguém perguntou nada. A pessoa colocou o seu pensamento. Ou seja, a palavra de Deus está nos dizendo o seguinte, que nós devemos, sim, ser firmes, ser sinceros, sermos objetivos e estar pronto para responder, e aí vem um detalhe, a qualquer pessoa que pedir a respeito da esperança que você tem. Pegando os dois pontos, que nós devemos viver o Evangelho, e essa vida no Evangelho desperta interesse em alguém. Esse alguém vai nos perguntar algumas coisas. Por que você reage diferente? O que tem de diferente em você? E aí nós podemos dar o testemunho. Percebam como a palavra de Deus está dizendo o seguinte, Deus não está nos chamando para falar com quem não nos perguntar nada, para sermos inconvenientes, que é isso que a gente por vezes vê e por isso que talvez o cristianismo enfrenta mais adversidade. Porque nós queremos, às vezes, nos colocar no direito de nos impor as nossas ideias, os nossos pensamentos, numa sociedade que tem muitos pensamentos diferentes e que age de uma maneira diferente, porque nós não estamos numa sociedade cristã. E o último texto que eu quero compartilhar com vocês é o texto de Atos 19, versículo 37. Quando os cristãos são levados ao poder, digamos assim, à prefeitura da época, e aí vem o que seria então o prefeito que está liderando o povo, e ele vai dizer o seguinte a respeito dos cristãos que estão sendo acusados de má conduta. Atos 19, versículo 39, diz assim: 37, desculpe. Vocês trouxeram aqui estes homens, mas eles não assaltaram o templo, nem ofenderam a nossa deusa. Havia lá a deusa Diana. Os cristãos foram levados para o imperador, para serem provavelmente condenados, perseguidos, alguma coisa do tipo. Mas aí o testemunho deles fez com que a ação fosse diferente. Por quê? Porque os cristãos estavam incomodando por pregar o evangelho e crer em Jesus. E a cultura estava mudando. Mas eles não estavam denegrindo as pessoas e a cultura da época. Por isso que eles não blasfemaram. O testemunho é que eles não atraíram raiva para si. O que havia lá era justamente adoração à deusa Diana. E eles não foram dizendo lá para aquele povo que aquilo era idolatria, que eles iam para o inferno por adorar a deusa. Não, eles pregaram o evangelho. Eles deram o bom testemunho. Eles não se preocuparam em destruir a fé que havia. Eles não se preocuparam em consertar tudo que estava errado. Eles não foram lá para arrumar confusão, para fazer marcha para Jesus ou coisa do tipo. Se engana muito quem pensa que militar por Cristo é colocar faixa, é postar vídeo, é pensamentos, é ideologias, é mandar indireta por Jesus, por Deus, pela família e por aí vai. Ao menos não é isso que nós vemos acontecer na Bíblia. Christian? Sobre isso, lembro de uma aula recente que nós tivemos com o professor Fukui, e ele diz muito isso, que
Muitas vezes a gente vê na TV, né, a ala evangélica na Assembleia, né? É algo que, a gente tem que colocar deputados que defendam as nossas ideias. Bom, não é isso que a gente via, por exemplo, nos tempos de Paulo, né? Paulo não estava preocupado em botar cristãos lá para defender em relação aos romanos, né? Claro que isso acontece posteriormente e a igreja acaba se misturando com a política, mas não era algo na igreja primitiva, né? Então a gente tem que às vezes perguntar se a gente nesse defender com unhas e dentes que a gente está realmente cumprindo tudo que nos foi delegado, né? Senão a gente não está querendo, na verdade, impor as nossas ideias, de certa forma, impor o que a gente acha e muitas vezes que não é o que a Bíblia de fato acha. Exatamente, é por aí. Um outro exemplo agora que eu lembrei. Paulo em Atenas. Como é que ele age? Ele chega lá e viu que eles tinham muitos altares, muitos deuses. Os atenienses, eles tinham tanto medo de existir um Deus que eles não adoravam, que eles tinham um altar lá dizendo ao Deus desconhecido. Porque vai que alguém tivesse ficado esquecido. E aí o que Paulo chega lá? Quebra tudo, derruba as imagens, destrói e diz, não, o único Deus é o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e se ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É isso que Paulo faz? Não. Paulo chega, caminha, né? Se nós fosse pensar aqui na nossa, pelo menos na minha região metropolitana aqui, ia passar nas esquinas, ia ver a galinha morta, as oferendas, uma série de coisas, vai observando, vai olhando, e aí chega um momento que ele diz assim, olha, senhores atenienses, eu tenho visto que vocês em tudo são um tanto quanto religiosos. Hoje talvez nós mudaríamos e dizíamos, vocês são espirituais, né? Espirituais é a palavra em moda hoje em dia, né? Porque andando pela cidade, diz Paulo, encontrei um altar ao Deus desconhecido. E aí ele vai dizer, aproveitando a oportunidade, pois é esse precisamente o Deus que eu anuncio a você. No mundo pós-moderno, nós vamos dizer que o Deus que nós anunciamos, o Deus que nós cremos, é o Deus que as pessoas por vezes estão procurando. As pessoas estão procurando, de certa forma, preencher um vazio existencial que só pode ser preenchido pelo Deus triuno. Nós temos esse Deus para nós apresentarmos com sabedoria. Então, esse é um ponto que nós precisamos ter. E, ao mesmo tempo, aprender a olhar para o mundo. Isso é uma evidência que nós temos que fazer. Nós temos uma mensagem que, na verdade, não é para o mundo tal como ele é. A mensagem que nós temos é para mudar o mundo. À luz da palavra do nosso Deus. À luz da palavra desse Deus que está presente. É por aí. Mais Jesus, mais amor pelo próximo. É exatamente por aí o caminho. Aliás, interessante como a gente tem, por exemplo, na ordem 2 tradicional da liturgia da igreja, quando a gente participa da ceia do Senhor, duas coisas a gente pede. Além de Deus fortalecer a nossa fé, a gente pede para que nós tenhamos ardente caridade para com o nosso próximo. Então, o mundo está precisando, de certa forma, de amor. É de amor que o mundo está precisando. Nós precisamos olhar para a nossa cultura e temos como grande desafio trazer esse Deus que nós temos para a realidade da onde nós estamos inseridos. Esse é o desafio que nós temos como pastores, como cristãos, para o nosso testemunho. Nós não podemos ficar, por vezes, discutindo tantas coisas que o mundo hoje não discute, que o mundo hoje não está se perguntando. Nós precisamos lembrar, né? Se diz por aí, nós não estamos mais numa era cristã. Nós já vivemos uma era pós-cristã. Nós temos dificuldade de manter a nossa ética cristã no mundo em que nós estamos inseridos. E isso vem para a igreja, né? Isso vem para a nossa vida, porque nós estamos neste mundo. Tem uma outra coisa que talvez vocês já ouviram falar, que está muito presente, que é quase que um novo tipo de religião, que é chamado de deísmo terapêutico moralista. Não sei quem já ouviu falar isso, mas como é o Deus para esses que seguem esse grupo? É um grupo muito forte, inclusive nos Estados Unidos, tem muitos autores de lá que tratam desse assunto. Como é que é o Deus para esse público? É um Deus que é mais ou menos assim,
Um Deus que olha para o ser humano e diz: olá, você me chamou? O que eu posso fazer por você se sentir melhor agora? Como posso lhe servir? Uau! Como você está bem hoje? Nota que é uma inversão. É um Deus que, ao invés de ser adorado, ele quase que adora o ser humano. É um Deus que vai dizer para ele assim: ah, você é uma pessoa maravilhosa. É um Deus que vai dizer para a pessoa: que sorte que eu sou o teu Deus. Que sorte eu tenho de ser o teu Deus. Ou seja, o pensamento que eles têm por detrás disso. Existe um Deus que criou a vida humana, um Deus que quer que as pessoas sejam boas e que façam o bem uns para com os outros, e o objetivo central desse público é ser feliz e se sentir bem consigo mesmo. Deus não precisa estar na vida deles diretamente ligado, apenas quando eles precisam resolver um problema. Nós podemos dizer que é o Deus paracetamol, né? Ou seja, a gente só vai lá, toma um comprimido quando a gente dá uma dor de cabeça, quando a gente tem alguma coisa. E aí eles vão dizer assim: as pessoas boas vão para o céu. Então, isso está presente no mundo de hoje. Isso está presente na religiosidade das pessoas hoje. Que nós precisamos nos atentar, que nós precisamos nos cuidar. E esse é justamente o ponto em que nós estamos, né? Ter uma visão da realidade que nós estamos inseridos. Isso está presente na vida religiosa de mundo. Então, toda religião, para alguns, vai ser boa. E agora, o ponto é: como é que nós vamos lidar com isso? Combatendo ou destruindo? A palavra de Deus vai mostrar que não. Mas ela vai mostrar que nós somos testemunha, vivendo e falando nos momentos oportunos. O cristianismo não é produto de uma existência humana, mas está fundamentado na revelação de Deus. E ele não importa, né, o que eu penso de Deus. Porque o que Deus é aquilo que está na palavra de Deus. Deus que se revela a nós, não nós que revelamos quem é o nosso Deus. A gente vive uma sociedade que tudo se inverte em papéis. E aí, o nosso grande desafio é justamente testemunharmos com amor nesse tempo. Focarmos menos nos ataques e mais nas respostas. E para isso nós precisamos nos firmar na palavra de Deus. Precisamos conhecer bem a nossa teologia, apresentar ela com clareza. Isso deve ser a nossa luta interna, a nossa militância por Cristo, nós queremos usar isso. Que é o quê? Nos fortalecermos, nos capacitarmos. Por isso que esse foco, né, eu comecei justamente a minha fala parabenizando vocês por esses encontros, porque esse é o caminho. Nós precisamos pensar mais a respeito, abrir a palavra e estudar, esmiuçar ela. Porque nós estamos vivendo também um tempo secularizado, e essa secularização, às vezes, vem para a igreja. Basta a gente pensar, por vezes, nos congressos e eventos que nós realizamos. Qual é a porcentagem que a palavra de Deus ocupa e qual é a porcentagem que o entretenimento está ocupando? Será que, por vezes, os próprios eventos que nós estamos realizando não estão bastante secularizados, em que o foco não é mais a palavra de Deus, mas é a viagem, o turismo, a dança, a festa? Não que essas coisas não sejam importantes, né? Não é isso que eu estou dizendo, mas o problema é quando, de repente, a agenda do evento, nós temos lá 20%, 30% da palavra de Deus. Aí talvez você diga assim: ah, pastor, mas também não dá para ser aquela coisa de crente, né? Só oração e jejum, né? Também concordo, né? Eu acho que nós, como cristãos, podemos viver alegria, e como é bom viver e testemunhar. Claro, tem que ter piscina, obviamente, né? Mas é por aí, né? O equilíbrio que nós precisamos encontrar, porque isso vem com força. Quem é líder vai perceber que uma das primeiras perguntas quando se fala em congresso é: onde vai ser? Qual o local? Poucas pessoas estão preocupadas com o tema, com o palestrante, com essas coisas, né? O Christian falou da piscina, né? Leva a roupa de banho, mas não leva a Bíblia. Então, percebam como isso vai se infiltrando aos poucos e a gente vai vivendo isso, achando que é normal, e aquilo que a gente faz ao contrário, talvez,
é o estranho. Aí você já está sendo moralista, aí você já está sendo legalista, você já está querendo ser, entre aspas, santo demais. Uma vez eu fui convidado para fazer um estudo numa juventude, e quando eu cheguei lá, eu fui fazer uma pergunta que eu sempre faço: quanto tempo eu tenho? Aí a pessoa diz assim, 20 minutos. Aí eu pensei, não sabia eu pensei que era um estudo, não uma devoção, né? Mas enfim, aí eu fiz meus 20 minutos, né? Condensei aquilo que eu tinha preparado, etc. Mas depois eles tiveram 1 hora de assuntos sobre a venda do cachorro-quente no final do culto para juntar dinheiro para ir para o congresso, sobre quem ia jogar no encontro esportivo, sobre não sei o quê, uma série de assuntos, e a única coisa que teve de palavra de Deus, de vida cristã, no sentido de você anunciar o evangelho, da missão de Deus e por aí vai, foram aqueles 20 minutos. Então, notem, né, a gente sempre tem que colocar os pés no chão e pensar para que caminho nós estamos seguindo, para onde nós estamos direcionando as nossas atividades. Mas o ponto que eu quero chegar é justamente nesse sentido. Deus, ele não nos chama para uma luta aqui neste mundo contra pessoas. Está lá na Bíblia, né? A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra as forças espirituais do mal. Por isso, como o Christian falou, eu não penso que uma bancada evangélica é importante no nosso país no sentido econômico. Talvez na questão de valores, sim. Mas aí a gente vê coisas acontecendo lá e a imagem dos cristãos também é prejudicada. Eu não penso que nós temos que ter tantos % de pessoas evangélicas mudando coisas. Mas também não penso que é ser um cristão fanático, que é ser uma boa testemunha, sendo radical e levando, às vezes, o ódio ao invés do amor. Levando, às vezes, expulsar ao invés do acolher. O nosso testemunho precisa acontecer e ele vai acontecer dentro das nossas vocações, dentro da nossa atuação no mundo. Um ponto importante é que nós somos seres éticos. Todos nós temos a nossa escala de valores. Há quem diga que não existe antiético. A gente até usa esse termo, mas que existe, na verdade, uma ética boa e uma ética ruim. Todos nós nascemos com uma ética que vem no nosso DNA cristão, DNA humano, que é o quê? Saber que existe um Deus, saber respeitar as autoridades, saber que matar é errado, saber respeitar as coisas dos outros. E esse DNA, ele vai mudando. Nós vamos construindo o nosso ser ético ao longo do nosso tempo. Então, isso tudo vai depender e vai definir como é que nós atuamos e como é que nós agimos no mundo. Por exemplo, eu vou decidir sobre comprar um carro novo ou não. Se na minha escala de valores, eu gosto de conforto, de ter uma coisa melhor, eu vou optar em comprar. Se a minha escala de valores é poupar, economizar e não investir tanto em conforto, eu não vou comprar. Ou seja, eu vou agir de acordo com aquilo que é a minha escala de valores. Uma pessoa que rouba não é necessariamente uma pessoa antiética. Ela está indo de acordo com a ética dela, aonde para ela levar vantagem sobre alguma coisa é tranquilo, não tem problema. Mas toda essa ética ela vai crescendo em nós, ela vai se ajustando em nós ao longo do tempo. E aí nós vamos lembrar novamente, vivemos uma era pós-cristianismo, né? Uma era em que os valores não são mais cristãos. Basta a gente ver discussões importantes a respeito do aborto, por exemplo. Os valores mudaram. Nós vivemos um tempo em que a fé é secularizada, onde por vezes nós nos sentimos constrangidos a falar da nossa fé. Mais ou menos assim, a gente coloca a nossa fé num departamento da nossa vida. E onde a gente não nega Deus, mas a gente separa Deus da nossa vida. Por exemplo, você chega lá, uma rodinha de amigos, e os meninos vão falar, na festa passada a gente pegou um monte de guria. Aí você é cristão, você não fez isso, mas você não vai dizer que não fez. Você vai dizer, eu também, mesmo que não é verdade. Você vai ir por esse caminho. Por quê? Porque você não quer se afastar do grupo. Aí você não vai ter dificuldade de dizer assim, não, eu não fiz porque eu sou cristão, a palavra de Deus não me permite. Aí a gente chega na oração do culto e a gente diz para ele, olha Jesus, você sabe que eu falei aquilo lá, mas você sabe que eu não faço. Você sabe que eu não faço. É só para não ter que sair do grupo, alguma coisa do tipo. Mas também não é combatendo essas atitudes, não é me afastando. Não adianta ser radical. Eu acredito que o cristianismo pode mudar o mundo, pode mudar uma cultura, mas ele vai fazer isso através da humildade e da vivência do evangelho.
através da vida da ética cristã, onde a gente apanha e continua ajudando, onde a gente é ofendido, mas não ofende, onde a gente, mesmo tendo vontade de encher de comentários em algo que nos atinge, que nos magoa espiritualmente, que ofende o nosso Salvador Jesus, né, a gente não faz, porque a nossa forma de agir no mundo é diferente. A nossa forma de servir é amar a Cristo e pregar o Evangelho. E ao fazer isso, a gente vai fazendo através das outras pessoas, de uma forma simples, como a gente vê lá em Atos. Né? E somos chamados, então, ao quê? A fazer o quê no mundo? A influenciar. A não agir tanto pelo poder, mas agir com influência. E hoje, no nosso mundo, a gente vê que a influência tem mais valor e é mais recebida com mais facilidade do que aquele que exerce um certo poder. Por exemplo, nós sempre vemos aí a criança, o jovem, o adolescente, ele não ouve os seus pais, o seu professor, mas ele acompanha e dá valor a um youtuber. Por quê? Porque o youtuber, ele age como uma influência. Ele não age, de certa forma, estabelecendo coisas. Primeiro ele conquista, primeiro ele faz. E nós somos chamados a influenciar aonde Deus nos colocou. Ali eu posso militar, se a gente quiser usar o termo, por Cristo. Ali eu vou dizer, eu não pego todas as meninas ao mesmo tempo. Ali eu vou dizer que eu não vou num congresso só pelo passeio, para desrespeitar as regras, para fazer aquilo que... Mas eu vou pela palavra. Eu não vou bater o meu cartão no meu emprego antes do horário, porque o dinheiro que está ali em jogo não é meu, é do meu patrão. Eu não vou colocar um atestado para emendar minhas férias com o carnaval, porque não faz parte da minha índole como cristão. Eu não vou furar a fila da vacina quando me surge uma oportunidade de dar um jeito de me infiltrar em alguma situação. Ah, por que não? Porque você é bobo? Não, porque eu sou cristão. Porque eu quero tentar, ao menos, lutar para fazer a coisa certa. Eu não vou plagiar meu trabalho, né? Não vou colar na prova. Essa é a militância que nós devemos fazer. Eu não vou sonegar impostos, eu não vou desrespeitar meus pais, mesmo que, de repente, eu queira muito fazer uma coisa que eles não me deixaram. Por quê? Porque sou batizado. Porque eu quero tentar viver essa nova vida. É assim que eu penso que nós vamos mostrar a nossa fé. É assim que nós vamos conseguir salvar o mundo. É assim que nós mudamos uma cultura. Viver a fé e dar o testemunho. Se as pessoas que nós nos relacionamos não sabem que nós somos cristãos, há um problema. Algo está faltando. Nós não estamos deixando transparecer na nossa vida a nossa conduta cristã, as nossas palavras. Não há impacto na nossa vida. Então, mesmo que nós não sejamos uma pessoa secular, nós temos uma tendência de colocar a nossa fé num setor. Eu não preciso falar de Jesus em tudo que eu faço. Eu não preciso falar de Jesus o tempo todo. De 10 assuntos que eu tenho, 12 é Jesus. Eu não preciso sair por aí convidando todo mundo para vir para a igreja. Mas a minha vida pode ser uma fala sobre Jesus. A minha vida pode ser um convite a chamar a atenção, a um diálogo, a que eu possa explicar a razão da minha fé. Então, tudo isso eu posso fazer chamando atenção. Por exemplo, alguém falou mal de ti, você vieram te contar e você não devolve, e aí chega alguém e diz assim, você não vai fazer nada? Você não tem vontade de atacar? Talvez a gente diga assim, a vontade a gente tem, até de matar, se for o caso. Mas, por que a gente não vai fazer isso? Porque nós somos cristãos, porque nós vivemos a nossa vida de forma diferente, nós agimos de forma diferente. Isso nos faz exatamente como nós somos. Então, relações é o que vai trazer mais pessoas para a igreja. Nossos relacionamentos, aonde nós estamos, aonde nós vivemos e assim por diante. Deixa eu ler aqui alguns comentários que chegaram enquanto eu estava falando. Luiz Guilherme, o que o pastor acha sobre a questão de milionários estarem falando mais de Deus do que em qualquer um de nós? Pois se fala muito em disciplina em crescer mental e financeiramente, mas não se esquecer de Deus. Certo. Isso é muito comum, né? Muito comum. A gente vai perceber isso, às vezes, na teologia da prosperidade. Nós vamos perceber isso, às vezes, como algumas outras ideologias. E, por vezes, nós vamos ver pessoas se aproveitando da fé cristã
para crescer ainda mais, para ainda ser melhor visto. E essa, talvez uma militância que eles encontram. É uma militância que eles carregam e que eles vivem, né, ao longo desse tempo. O que eu penso a respeito disso, é difícil a gente pensar alguma coisa em relação à fé de alguém. É muito difícil a gente ter, porque o que a gente vê é um testemunho, por vezes, externo. A gente não conhece necessariamente o coração das pessoas e por aí vai. Então, o que a gente tem que olhar é justamente como é que isso acontece. Como é que isso acontece no dia a dia? Como é que essas pessoas estão tratando lá o seu funcionário no dia a dia? Como é que essas pessoas estão tratando a sua família? Será que, né, como é que está o pagamento de impostos desse público? Isso dentro daquilo que eu estou comentando com vocês, a nossa vida cristã é que vai fazer essa mudança, que vai chamar a atenção. Tem um autor, eu esqueci o nome dele, que fala a respeito justamente desse testemunho da vida da evangelização. Ele vai dizer o seguinte: testemunhe sempre, se preciso, fale. Então, apontando para a nossa vida, apontando para as nossas ações, para nossas atitudes. A Manu escreve: todos temos amigos dentro da igreja e fora, acredito, devemos refletir o amor e a graça de Deus em tudo que fazemos. Exatamente, 100% do nosso tempo. 7 dias por semana, 24 horas por dia. Isso deve ser a nossa luta, para vivermos essa nova vida. Não para vivermos demonstrando que nós somos melhores, mas como resultado do perdão, da salvação, de tudo aquilo que nós recebemos. E especialmente com os nossos amigos, nós temos uma tarefa muito especial com eles. Aqueles que são amigos nossos, a gente precisa nos perguntar se nós queremos ter eles conosco lá no céu. Muitos deles talvez não sejam cristãos e estejam bastante distante da palavra de Deus. Se a nossa vida, se o nosso jeito, se as nossas ações mostrarem e apontarem para o caminho da salvação, bom, a Bíblia vai dizer que no céu há mais alegria por um pecador que se arrepende do que aqueles que não precisam se arrepender. Então, temos bastante indícios para isso. Além disso, nós fazemos isso justamente testemunhando, justamente sendo cristãos. Por exemplo, qual é o meu horário de culto? É sábado à noite, é domingo de manhã. Qualquer convite que um amigo meu me fizer para esses horários, o que eu vou dizer para ele? Olha, no sábado à noite eu tenho culto, eu não posso depois, posso tal horário e assim por diante. Agora, se ele sabe que eu tenho meu culto naquele final de semana, naquele horário, e talvez é só uma oportunidade que eu tenho de ir, mas sempre que ele me convida eu aceito, ou seja, o meu testemunho está sendo, a igreja não é tão importante, ir à igreja não é tão importante. Notem como são pequenas ações, são pequenas coisas que nós vamos falando e que nós vamos dialogando. Mas, justamente nesse caminho, vamos mudar a nossa vida a partir da nossa vivência, a partir do nosso dia a dia. Por exemplo, se você quer mudar os valores da família no mundo, vamos valorizar os nossos pais, vamos valorizar quem tem marido, quem tem esposa, quem tem filhos, Quando vocês estiverem cuidando da família, que nós damos o bom testemunho do quanto ela é importante. Não é levantando bandeiras, atacando pessoas que pensam de forma diferente, pessoas que acham que existem famílias de modo diferente. É mostrando como é bom viver em família, como é bom estar em casa. Há uma luta, sim, mas é contra as forças espirituais do mal. O nosso esforço, enquanto nós aqui estamos. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê sempre sabedoria nas conversas, nos diálogos, para que sempre possamos manter a calma e agir com paciência diante de pensamentos que por vezes nos atacam. Bom, isso é o que eu tinha para conversar com vocês nessa noite. Se alguém tiver mais alguma pergunta, algum comentário, esteja à vontade. Eu apenas aproveito também esse momento aí para agradecer o carinho, a presença e a companhia de vocês nesses minutos. Obrigado mais uma vez pelo convite que vocês me fizeram. Foi uma honra poder conversar com vocês a respeito desse assunto e desse tema. Não, muito bom, pastor. Muito obrigado mesmo. Acho que se alguma pergunta, se o pessoal tiver, eu acho que eu posso fazer alguma coisa assim, algum comentário, mas dizer que o quanto que às vezes, ou seja, falar lá no início, de estar pronto a responder toda e qualquer pergunta, Isso acho que é algo muito importante, é um dos motivos de ter
projeto como mais sumário aqui, né? Da gente realmente ter um estudo bíblico e ter uma ideia assim, eu fui questionado sobre isso ou sobre aquilo, né? E ter a noção, conseguir fazer a resposta, né? Que é difícil hoje em dia, né? Mas é necessário, porque os questionamentos cada dia vêm mais e mais, né? É algo muito, muito presente. Eu, pelo menos, nos tempos de colégio, era muito questionado, né? Isso era algo que me afligia, às vezes, de não saber responder, né? Mas é necessário, com certeza. Não sei se o pessoal tem mais alguma pergunta. Bom, Talvez eu Diga. falar uma coisa aqui, Christian. diga, pastor. Muito bom estudo, primeiro, né, pastor Felipe? Parabéns aí, muito edificante aí. Me conectei muito aí com o testemunho do pessoal na escola e tudo mais. Eu passei por tudo isso aí que vocês falaram e muitas outras experiências, né? Mas sobre essa militância, né, eu vejo que existe uma militância dentro da política hoje, né? Eu vi agora esse protesto que teve no dia 10 de setembro agora, né? Que foi meio que aquele pró-Bolsonaro. Eu vi um vídeo do pessoal na rua orando o Pai Nosso, todo mundo junto, assim, sabe? E eu não sei se eu gostei daquilo ali, sabe? Porque, querendo ou não, a religião cristã está sendo associada ao partido do Bolsonaro, né? E aí como se ele fosse o defensor do cristianismo aqui dentro, né? Será que a gente precisa de um defensor político da nossa fé, né? Eu não me sinto confortável de ter qualquer político, independente se é o Bolsonaro, se é outro pastor aí que se torne político, eu não me sinto confortável com uma pessoa dizendo que está defendendo a minha fé e em atos assim de protesto, né? O pessoal tá ali orando o Pai Nosso, tipo, fica muito ruim misturar assim partidos políticos com a fé cristã, né? Então, pega muito mal e eu vejo que tem muita gente caindo nessa, né? O pessoal pensando, não, eu vou defender esse cara aqui porque ele é cristão, né? Como se, porque ele é cristão, ele não vai errar. Porque ele é cristão, ele vai fazer tudo certinho, né? Não é bem por aí, né, gente? A gente tem que ficar bem atento aí, até porque tem um monte de lobo aí se vestindo de ovelha, né? E por que não aproveitar da maior fé do nosso país, né, que é cristã, para, enfim, conduzir o pessoal para o caminho deles, né? Então, não é bem uma pergunta, né, mas é só um ponto aí que a gente tem que cuidar muito com esse tipo de militância também, né? A gente não... Dessa parte de militar pela nossa fé, não é responsabilidade nossa ser advogado de Deus, nem impor como é que vai ser o mundo, né? Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que ter bastante cuidado aí. Aí foi uma coisa aí que eu pensei durante esse estudo aí. Só isso aí mesmo. Maravilha, obrigado aí, colega, pelos comentários, e acredito que é isso, né? A teologia luterana nos ajuda muito nesse quesito, quando Lutero fala da distinção dos dois reinos. Nós temos dois reinos, um é questão política e outro é o espiritual. Esse é o caminho que eu acredito que é o melhor. Também concordo plenamente com as afirmações, né? Não é o objetivo da igreja não é se envolver em questões políticas. Para isso existe a política, são duas ordens distintas. Nós precisamos fazer a nossa tarefa com muita sabedoria, com muita responsabilidade, na hora de escolher candidatos e por aí vai. Não votar em alguém só porque ele é cristão. Eu acredito que nós precisamos, na verdade, de habilidade e competência. Esse que é o caminho que nós precisamos aí nos governos. Eu sempre uso um exemplo, né? Quando a gente vai
ser operado, fazer uma cirurgia cardíaca, a gente não vai olhar lá se o médico era luterano de berço, se ele era filho de pastor, se ele frequenta o departamento de leigos, né? A gente não olha isso para o médico, a gente vai olhar o quê? A sua formação, suas especializações, quanta cirurgia ele já fez. Se a gente fazer isso com o nosso corpo, por que com o nosso país aí basta ser cristão, se dominar cristão, que vai dar tudo certo, né? Acho que o currículo é mais importante. Quando a gente fala em sistema econômico, a fé, entendam bem, né? A fé já não importa tanto. O sistema econômico é uma coisa à parte. E realmente a gente coloca, a gente vê aí pessoas endeusando, né? Tornando a política, né? A linha, ideologia de esquerda, de direita, o seu Deus, e ele está certo, e usando Bíblia para provar esse tipo de coisa. E a palavra de Deus, eu estava me preocupado em levar pessoas para o céu, não estabelecer um reino terreno. Obrigado aí pelo comentário. Isso, até porque eu lembrei agora, historicamente, a gente for lembrar, uma das épocas que mais entrou heresias para dentro da igreja e que a Igreja Católica carrega até hoje foi quando, por exemplo, no Império Romano ali obrigaram os cidadãos a serem cristãos, né? Você tinha muitos benefícios em ser cristão dentro do Império, né? E aí começou o pessoal que adorava outros deuses, né? A colocar os santos ali como um desvio ali, né? Para continuar suas mesmas práticas e é bem perigoso isso aí, né? Ainda bem que Lutero deixou esse assunto aí bem escrito para nós aí, nessa distinção dos dois reinos. Ajuda muito a gente nesse pensar social aí. Maravilha. Muito, muito bom. É realmente muito isso, né? A gente tem que tomar cuidado com tudo, por causa que misturar a religião com qualquer outra coisa, a teologia, principalmente, com qualquer outra coisa, é muito fácil da gente acabar se perdendo. O pessoal já foi postando no chat ali os autorizos, por causa que esse estudo vai ir para o YouTube, então já valeu pelo pessoal, ele colocou a autorização. Só mais uma coisa é o print. O pessoal que puder abrir as câmeras agora, vamos fazer o print oficial do estudo. Só esperar sair. O pessoal que puder, não, tranquilo. Só Aguardar um coisa, pouquinho. Cristo. Não sei se o pastor chegou a Calma aí, deixa eu ver conseguir o fazer a último câmera. comentário do Luiz ali. Ele fez um comentário ali, depois não. O Luiz? Claro, pode ir, se o Luiz quer falar. Pois acho que até ele levantou a mão. Não, é que eu estava falando, às vezes a gente procura melhorar o testemunho, aí tem pessoas da igreja que começam a tirar deboche, né? Começam a falar, agora tá santinho, que isso agora. Começam a inventar um monte de coisa só para te deixar para trás, botar de volta no lugar que tu estava. Tu não pode fazer um pouquinho a mais pela igreja, que acaba que aí eles estão te apontando o dedo como se tu estivesse errado, por final não é. Só isso aí mesmo. Boa. Não, mas é isso, pessoal. Obrigado, Luiz. Pessoal que puder abrir a câmera, tirar o print, fazer uma contagem. 5, 4. Agora tem que esperar o comentário sair da frente. Tirar o print? Tira aí também para garantir. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos ver. Eu acho que foi, eu não tenho certeza. Mas eu acho que deve ter ido. Não, acho que foi. Tá certo. Conseguiu tirar aí, Alisson? Aí. Mas deve ter garantido. Foi. Beleza. Era isso, pessoal. Pastor, talvez nos conduza numa oração final. O Alisson tá esperto. Conduz numa oração final, por favor. Maravilha. Oramos. Querido Deus, Pai Celeste, obrigado pelo teu cuidado, pela tua proteção em nossa vida, por este momento de pausa nas nossas atividades semanais, para refletirmos a respeito desse assunto tão importante, assunto esse que o Senhor nos deixou como tarefa de sermos tuas testemunhas. Por isso, dá-nos sabedoria no nosso testemunho, que possamos ter responsabilidade, que possamos ter paciência num mundo tão hostil à nossa fé. E com a nossa vida,
vivida em amor cristão, uns pelos outros, nós possamos inundar este mundo com boas ações, com boas atitudes, com o nosso bom testemunho, do qual nós aprendemos da Tua palavra. Dá-nos sempre força, capacita-nos, abençoa nós em nossa fé, nos fortalece cada vez mais para que possamos cada vez mais vivermos com convicção a certeza da salvação em nossa vida. Abençoa, querido Deus, as nossas congregações, uniões juvenis, a fim de que nesses ambientes possamos ser alimentados espiritualmente, possamos receber o remédio que tanto precisamos, que é a Tua palavra, os sacramentos, e assim, querido Deus, vivermos dia após dia, na certeza de que um dia viveremos contigo, na vida e no reino que não terá fim. Pai amado, tudo que somos e temos, nós nos colocamos nas Tuas mãos. Oramos em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Agora só mais um aviso antes do pessoal sair, é que quinta agora nós vamos fazer mais uma live do Mais Sola, e essa semana o estudo é com o Saulo Bledoff, ele é mestrando, opa, desculpa aqui, o pessoal gritando no seminário, mas é com o Saulo e ele é mestrando em liturgia, né, tá fazendo mestrado no Canadá, e ele vai conversar conosco ali um tempinho, vai ser uma conversa sobre ortodoxia, um assunto um pouquinho delicado, mas eu acho que vai ser muito produtivo e muito bom. Quinta às 8 da noite, no canal do YouTube do Mais Sumário. Era isso, pessoal. Basicamente. Valeu, até mais. Até mais. Valeu, gente. Foi um prazer estar com vocês. Boa noite. Deus abençoe. Deus os guarde. Boa noite, pastor. Até mais. Pastor, boa noite. Boa noite, valeu. Valeu, pastor. Boa noite. Encerra a gravação, Christian. Ah, é verdade. Corta